Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. A proibição das lotações levou vários condutores a se manifestar na Câmara Municipal. As comissões permanentes da Casa, que emitem pareceres técnicos sobre os projetos de lei, voltaram a se reunir. O cidadão tem um espaço para apresentar reivindicações, reclamações e denúncias à ouvidoria da Câmara. E um vereador quer reduzir o preço da passagem de ônibus nos domingos e feriados. Agora, no Jornal da Câmara. Uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu as liminares que permitiam a circulação de lotações. Desde o dia 15, as vans estavam impedidas de rodar com passageiros. No meio da semana passada, a situação se complicou com um mandato de segurança que suspendeu os contratos da Prefeitura com mais de 300 condutores de micro-ônibus. A Fazenda Pública de Guarulhos considerou a licitação ilegal. No dia 19, antes da suspensão da licitação dos micreiros, o assunto foi tema de debate entre os vereadores, quando peroeiros protestaram durante a sessão. Durante a quarta sessão ordinária da Câmara, peroeiros se manifestaram pedindo a volta da circulação do transporte alternativo na cidade. No último dia 15, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o liminar que permitia o trabalho de 220 permissionários desde 2010. Um ano antes, o então prefeito Sebastião Almeida revogou decretos de 1992 e 1999, que permitiam as vans na cidade. Eu espero que os senhores vereadores eles venham pensar que lá fora existem mais de 280 mil usuários que dependem do transporte público na cidade. E que, de certa forma, temos também aí 230 trabalhadores que têm as suas famílias com base nesse trabalho digno e honesto há mais de uma década aqui nessa cidade. Então, que eles pensassem em que a gente sentasse e conversasse com o poder público para que abrisse esse liame aí, para que a gente não venha ficar nessa guerra. Com a liminar suspensa, as vans são consideradas clandestinas. O líder da oposição na Câmara acredita que o transporte público da cidade deve ser revisto. O transporte coletivo da nossa cidade já é muito complicado. A população sofre dia a dia com o bilhete único, com a questão dos corredores de ônibus que ainda não foram construídos. E hoje a população paga um alto preço pelo mau transporte da cidade. A Prefeitura tem que resolver imediatamente essa questão. A Câmara Municipal, a base do governo, tem que pressionar o governo para que ele, que tem o poder da caneta, que pode baixar o decreto, que pode chamar uma nova licitação, para fazer uma readequação no transporte coletivo da cidade e repor esses 200 veículos que estão fora do transporte da cidade. Para o primeiro vice-presidente da Câmara, como os peroeiros estão fora do sistema e não têm compromisso com o horário, podem dificultar o planejamento de transporte na cidade. A saída é incorporar esses profissionais em outras atividades. Acredito que dá para incorporar essas pessoas no sistema de transporte de crianças nas vans escolares. Eu acho que é possível fazer. É possível você absorver as pessoas no transporte de pessoas com deficiência física. Também é possível você fazer. Então tem uma série de medidas que você pode fazer para absorver as pessoas. Mas esses trabalhadores vão ter que se reciclar, né? Existe muito problema de desrespeito às leis de trânsito. Todo mundo sabe que isso pode acontecer também. Mas a ideia não é deixar ninguém desempregado, é absorver essas pessoas. Segundo a Prefeitura, a solução imediata é o aumento da frota de ônibus nas áreas 1 e 2, sentido centro. A Prefeitura Municipal de Guarulhos alegou em nota que o atual sistema de transporte foi idealizado sem considerar as vans e afirmou sua preocupação em reforçar a frota. Boa parte da população está se sentindo prejudicada com esta situação. O Jornal da Câmara conversou com vários usuários do transporte coletivo. O que está acontecendo é que a gente fica quase uma hora esperando o ônibus. E eu acho assim que os pirueiros tá certo eles voltar, porque eles são rápidos e a gente não fica tanto tempo no ponto de ônibus, né?
O que está acontecendo é isso em Guarulhos, está sendo muito difícil para nós, população. O que deveria fazer é colocar mais ônibus na linha. Agora, os pirueiros não, porque o que tem do Jardim Presidente Dutra para cá é uma para ir, uma para voltar. Então, não influi muito, não. Para mim, não está prejudicando mais se eles fiquem ou não. Estou aqui, ó, desde a hora que eu estou aqui, vê se já passou um ônibus que eu quero ir embora. E ainda tenho que pegar dois, né? Tenho que pegar daqui até o terminal lá de São João, depois de São João ainda pegar o outro. Porque a pirueira tem essa vantagem, você pega aqui e vai direto. Eu não gosto de perua, não vou falar a verdade, dificilmente eu tomo perua. É coisa mais difícil. Mas quem toma e vive, já é acostumado, tem a vantagem, pega aqui e já vai direto. Eu acho que eles deveriam investir em micro-ônibus. Já que vai colocar só ônibus, eles trabalham nos micro-ônibus. A gente saiu no horário atrasado devido aos ônibus e eles chegavam em tempo por causa desse transtorno, que eles cortavam caminho e faziam várias questões para a melhoria dos trabalhadores. A gente chega ali no termo, no SECAP, é trânsito no último. O motorista não, o pirueiro, ele lota a perua, vem embora, vem direto. Então é arriscado, não é, mas era o melhor para todo mundo. Sou a favor da volta das lotações. Pelo menos diminui o tempo de espera nos pontos, diminui o fluxo de passageiro nos pontos e os caras estão trabalhando, né, meu? Mas a única coisa que eu queria é que aumentasse a fiscalização em cima dos caras. E tem muitos que trabalham correto e uma minoria que fazem as verdadeiras palhaçadas no trânsito. O trânsito de Guarulhos já é um caos, entendeu? Pelo tamanho da cidade de Guarulhos, o trânsito é muito pequeno, entendeu? E a quantidade de ônibus é muito pequena para atender a nossa população. O preço da passagem é muito alta, entendeu? A cidade não tem o metrô, as ruas são horríveis, entendeu? O transporte público é um caos, é um lixo. Eu sou totalmente a favor das lotações porque ela diminui o tempo de viagem. Eles têm que continuar com o protesto, tem que continuar parando no trânsito até voltar, porque senão o ônibus vai continuar cheio desse jeito aí, ó. Pessoas andando em cima do ferro, pagando passagem R$3,30 para ir em pé. Pirueiros estão certos. Eles estão certos de não sair da linha porque eles são pai de família e precisam trabalhar. E quem vai dar o pão para os filhos dele? O fim da circulação das vans será o tema de um debate entre vereadores que a Câmara vai exibir no dia 8 de março, uma sexta-feira, a partir de 15 para as 2 da tarde. A TV transmite no canal 7 digital e 98 analógico da NET e também no site camaraguarulhos.sp.gov.br. O vereador Ramos da Padaria, do PP, apresentou um projeto de lei para facilitar o lazer da população nos dias de folga. A ideia é reduzir a tarifa de ônibus para incentivar que as pessoas visitem pontos turísticos locais aos domingos e feriados. Olá, Renata, estou aqui no plenário, ao lado do vereador Ramos da Padaria. Ele que é autor do projeto que dá um desconto aí para as tarifas de ônibus nos domingos e também nos feriados. Vereador, qual que é o objetivo desse projeto de redução de tarifa? Boa tarde a todos vocês. Olha, esse projeto é a carência do nosso povo, que realmente nosso povo está carente, e também incentivar o turismo na nossa cidade para que o nosso povo veja o trabalho do executivo e se divirta com as suas crianças. Isso. E de quanto será o desconto? Olha, com certeza 50% é o que nós estamos pedindo. Esse projeto vai dar o que falar, pode ter certeza. O senhor se inspirou em algum outro projeto existente? Olha, na minha cidade natal eu vi um projeto parecido, né? Então eu tive a conclusão de implantar aqui na nossa cidade e com certeza ele vai ser votado e vai vir ao bem da nossa população, esse povo guarulhense que eu tanto amo. E qual que é a sua cidade natal que inspirou esse projeto? Eu sou lá da Sairé, Pernambuco, um pernambucano que veio lá da roça e hoje está aqui representando a nossa cidade, esse povo lindo que nos concedeu a essa vitória, e eu faço questão de aprovar esse projeto, mostrar para esse povo que ainda existe gente com coração que ainda pensa no nosso povo. Esse projeto ele vai beneficiar a população como um todo ou será só para algumas regiões na cidade? Olha, esse projeto ele vai beneficiar toda a nossa população, aquele pessoal carente que realmente precisa. Porque aquele que tem um carrinho, ele não vai precisar do transporte público para poder levar suas crianças no final de semana para desfrutar dessas nossas praças, desse nosso projeto que o Executivo concluiu. Então, toda a população carente vai ser beneficiada por esse projeto.
Eliane Anjos para o Jornal da Câmara. No próximo bloco, as comissões técnicas permanentes da Câmara voltaram ao seu funcionamento regular. Entenda como elas trabalham. O Jornal da Câmara volta em instantes. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. O Estado é composto de 3 poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Cada um deles tem uma função. Nos municípios, o Poder Executivo é exercido pelo Prefeito e o Legislativo pela Câmara Municipal. O Legislativo elabora as leis do município e propõe emendas à sua lei maior, a Lei Orgânica. O Poder Executivo dá execução às leis e administra bens e serviços públicos. E o Legislativo fiscaliza com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Além desses, existe o Poder Judiciário, que julga conflitos entre pessoas, aplicando a lei concretamente a cada caso. As 19 comissões técnicas permanentes da Câmara voltaram às suas atividades regulares. As comissões discutem os projetos de lei antes da votação no plenário. Entenda melhor qual o papel delas na reportagem a seguir. De recesso desde o final do ano passado, as comissões voltaram a se reunir na Câmara de Guarulhos no último dia 14. As comissões têm um papel importante na transformação de um projeto de lei em lei propriamente dita. A importância das comissões é analisar e levar ao conhecimento dos colegas em plenário o teor do projeto, o significado do projeto, a constitucionalidade do projeto. Primeiro, um vereador apresenta um projeto de lei. Em seguida, este projeto é deliberado na sessão ordinária e os parlamentares decidem se ele vai ou não ser encaminhado para análise das comissões específicas. Hoje, existem 19 comissões permanentes na Câmara. Depois de receber os projetos de lei, as comissões analisam, propõem modificações e emitem um parecer. Só depois deste parecer é que o projeto de lei será votado no plenário. No plenário, são votados diversos projetos ligados a todos os setores da sociedade, como saúde, educação ou mesmo o nome de uma rua ou praça, como esta, no Cabo Sul, que não tem denominação e deve receber o nome de uma falecida atleta guarulhense do arremesso de dardos, Marli dos Santos, campeã dos Jogos Regionais e abertos nas décadas de 70 e 80. Todos os projetos de lei passam obrigatoriamente pela Comissão de Justiça e Redação, que, assim como as outras, possui 3 representantes. O vereador Paulo Sérgio, do PR, é o presidente. Lamé, do PTB, é o secretário. Marcelo Seminaldo, do PT, é membro. A Comissão de Justiça e Redação, ela analisa todos os projetos que entram na casa. Diga-se de passagem que é a única comissão que recebe todos os projetos
Todos os projetos que entram aqui na Câmara, ela tem que passar pela Justiça e Redação. A gente orienta, de que de repente alguma lei tem um vício de origem ou que essa lei não é competência da Câmara Municipal, é competência do prefeito, é competência do governador ou compete inclusive ao Congresso Nacional, muitas vezes acontece esse tipo de coisa, e a gente orienta, fala, essa lei tem esse problema, e aí vai ao plenário, o plenário é soberano, quem decide, na verdade, é o plenário. Nas reuniões, a mesa fica repleta de papéis. Josiane é quem cuida de toda essa papelada. Na sala, pilhas e mais pilhas de projetos. Mas ela diz que é possível manter a calma com organização. Eu já estou acostumada, é muito tempo lidando com isso e não enlouqueço, não. Tem que ser organizado, né? Eu tenho mais ou menos esse controle de tudo e dá para a gente tocar. No site da Câmara, você pode consultar os assuntos atribuídos a cada comissão, quem são seus membros, além dos dias e horários em que elas se reúnem. Acesse camaraguarulhos.sp.gov.br. Todo cidadão e as entidades da sociedade civil organizada podem apresentar propostas de leis através da Comissão de Legislação Participativa, presidida pelo vereador Toninho da Farmácia do PRP, ou entrando em contato com os parlamentares diretamente na Câmara ou por e-mail. Os endereços eletrônicos de cada vereador também estão disponíveis no site. A Comissão Técnica do Meio Ambiente deliberou 6 projetos de lei em sua primeira reunião do ano no dia 20. A reunião contou com o presidente da comissão, o vereador João Barbosa, do PRB, com o secretário Pezão, do PT, e com o membro Lamer, do PT do B. Entre os projetos, apenas 2 receberam parecer favorável. O primeiro, se for aprovado, vai instituir a política pública de consumo consciente por meio de palestras e material de divulgação. Já o segundo, propõe um disque denúncia para combater o crime ambiental de soltar balões. As 2 propostas foram apresentadas pelo vereador Guti, do PV. Uma proposição que mudava a exigência de quórum para as audiências públicas foi rejeitada pelos parlamentares. Veja dentro de 2 minutos. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. O Estado é composto de 3 poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Cada um deles tem uma função. Nos municípios, o Poder Executivo é exercido pelo Prefeito e o Legislativo pela Câmara Municipal. O Legislativo elabora as leis do município e propõe emendas à sua lei maior, a Lei Orgânica. O Poder Executivo dá execução às leis e administra bens e serviços públicos. E o Legislativo fiscaliza com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Além desses, existe o Poder Judiciário, que julga conflitos entre pessoas, aplicando a lei concretamente a cada caso.
Um projeto de resolução apresentado na legislatura passada pretendia mudar o quórum mínimo exigido para a abertura de audiências públicas. Pelo regimento interno, a audiência tem início quando está presente a maioria dos membros da comissão responsável pela sua convocação. A proposta pretendia estabelecer que 2 vereadores, o presidente da comissão e mais um membro seriam suficientes. Como a maioria das comissões permanentes da Casa são compostas por 3 membros, na prática, a alteração teria efeito sobre as audiências que discutem, ao final de cada ano, o orçamento municipal do ano seguinte. Hoje, o quórum para estas reuniões é de 11 parlamentares. Veja na reportagem a seguir como foi a votação do projeto que propunha a mudança. O projeto foi rejeitado. Houve 23 votos contra, 1 a favor e 2 abstenções. Audiência pública, se ela começar com 2 pessoas, com 2 vereadores, eu acho que é importante sim, porque depois pode ir chegando as outras pessoas. Muitas vezes você pode mobilizar o povo aqui nessa tribuna, perder a oportunidade de ouvir a população. Tem meia dúzia de vereadores que vieram aqui e que querem ouvir a população numa audiência pública. Não tem os 34, mas tem 6, tem 5 que querem ouvir a população e saber sobre o que eles estão pensando sobre o tema. E aí a gente vai embora para casa, os 6, ou 5, ou 4, ou quantos vieram aqui, e o povo todo vai embora para casa porque não teve quórum de vereadores. Então, eu acho que isso não é razoável. No mínimo, se não me falha a memória, são 11 vereadores e representantes dos partidos que aqui estão nessa casa. Se os 11 vereadores não vierem nas audiências públicas, aí é uma falta de responsabilidade dos vereadores ou do líder de cada partido que indicou o vereador X para ir nas audiências públicas para poder discutir o orçamento. Então, sou contrário, vou votar que fique da mesma maneira, porque é uma responsabilidade nossa. Assim, as audiências públicas continuam a exigir a maioria dos vereadores da comissão que a solicitaram. Você sabe o que faz uma ouvidoria? Como uma forma de reforçar a cidadania na Câmara de Guarulhos, a ouvidoria está de portas abertas para a participação popular. Veja a seguir quais as questões que você pode apresentar ao ouvidor do Poder Legislativo. Criada em agosto de 2011, a ouvidoria é um canal de comunicação entre a população e a Câmara. Desde então, atendeu 263 ocorrências e mais de 1.500 ligações. A gente atende todo tipo de reclamações ou reivindicações dos munícipes. 70% seriam reivindicações ou reclamações que pertencem mais ao executivo. Seria ruas sem asfalto, segurança pública, IPTU, que está tendo muitas reclamações, que aí já tem que tomar um outro procedimento, né? Então, enfim, a maioria são esse tipo de reivindicações mesmo, que é o que mais ocorre, né? 30% das ocorrências se destinam ao Legislativo. Quanto à Câmara, geralmente o pessoal, o que acontece? Eles querem muitas sugestões, eles querem participar das sugestões de leis, projetos de leis. E é interessante. Atendendo em média 25 ocorrências por mês, a ouvidoria está de portas abertas para conhecer as dúvidas, opiniões, reclamações e denúncias da população. A partir do momento que é aberta uma ordem de serviço, ela tem que colocar o e-mail dela, ela recebe um número de protocolo, que é o número da ocorrência dela, para ela ir acompanhando. Você pode entrar em contato com a ouvidoria pelo site da Câmara, preenchendo o formulário de solicitações da ouvidoria por e-mail, por telefone ou pessoalmente no prédio da Câmara. O sigilo é garantido. Toda denúncia ou reclamação, para documentar, o que a gente faz? A pessoa entra no site, né, da Câmara, aí vai ser automaticamente, ele vai registrar lá a sua ocorrência, vai ser criada uma ocorrência, aí documentou. Mas não há necessidade de se identificar. As respostas às reclamações e pedidos são dadas por e-mail ou por telefone. Se o trâmite for interno, se a solicitação for interna a respeito de uma lei, de uma solicitação interna pertinente à Câmara de Guarulhos, o prazo creio que em termos de uma semana já é respondido. Quando a OS é referente ao Executivo Municipal, aí já foge da nossa alçada. E até fica aberto o convite ao público que participem mais, né?
De acordo com as denúncias e representações recebidas, o ouvidor pode apurar os fatos e propor medidas para sanar ou evitar eventuais violações, ilegalidades ou abusos de poder. Dessa forma, o poder legislativo e a sociedade saem fortalecidos. Na volta do intervalo, acompanhe um resumo das sessões ordinárias de 19 e 21 de fevereiro. Nós voltamos já. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. O Estado é composto de 3 poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Cada um deles tem uma função. Nos municípios, o Poder Executivo é exercido pelo Prefeito e o Legislativo pela Câmara Municipal. O Legislativo elabora as leis do município e propõe emendas à sua lei maior, a Lei Orgânica. O Poder Executivo dá execução às leis e administra bens e serviços públicos, e o Legislativo fiscaliza com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Além desses, existe o Poder Judiciário, que julga conflitos entre pessoas, aplicando a lei concretamente a cada caso. Você vai acompanhar agora os principais debates e votações da sessão ordinária do dia 19 de fevereiro. A sessão da última terça-feira aconteceu com casa cheia. Conduzida pelo presidente da Câmara, o vereador Eduardo Soutur, do PSD, um dos assuntos mais comentados foi a questão dos condutores de transporte alternativo, que tiveram liminar para trabalhar suspensa. Alguns vereadores fizeram uso da tribuna para debater o assunto. Durante o grande expediente, 14 itens foram votados pela Casa. Já a ordem do dia contava com 2 itens: denominação de praça no Parque Continental, de autoria do vereador Gileno, do PSL, aprovado em votação, e um outro mais polêmico, que tratava de alteração da necessidade do número mínimo de vereadores presentes em audiência pública, que dividiu opiniões. Em votação, o projeto foi rejeitado pela maioria dos vereadores e arquivado. Na quinta-feira, 21, a sessão também foi conduzida pelo presidente da Casa, Eduardo Soutur. Os vereadores fizeram uso da tribuna para comentar os últimos acontecimentos relacionados ao transporte alternativo. Geraldo Celestino cobrou explicações do líder do governo, professor Samuel, do PT, sobre o posicionamento da Secretaria de Transportes e Trânsito. Em resposta aos questionamentos de Celestino, Samuel falou que a população apoia a retirada das lotações, desde que sejam oferecidas
fornecidos mais ônibus e que os trabalhadores sejam recolocados. Sobre o compromisso do governo, disse que o secretário está empenhado no assunto. Ainda durante a sessão da última quinta-feira, um cidadão fez uso da tribuna livre por 10 minutos, como prevê o regimento, e 9 itens foram votados durante o grande expediente. O Jornal da Câmara fica por aqui. Todos os dias, às 15 para as 2 da tarde, você assiste a programação inédita da TV Câmara Guarulhos. Voltamos a nos encontrar na próxima segunda-feira. Até lá! Olá, boa tarde para você que acompanha mais uma vez ao vivo a transmissão da sessão aqui da Câmara Municipal. A gente convida você para estar mais uma vez com a gente, para acompanhar tudo aquilo que acontece na cidade, aquilo que acontece aqui nessa Casa de Leis. Hoje, claro, previstos muitos assuntos para passarem por aqui. Antes, a gente vai conversar aqui com o vereador Heleno. Pode chegar, por favor, vereador Heleno, metalúrgico do PDT. A gente agradece aqui a sua presença. Primeiro mandato, qual a expectativa, vereador? Obrigado pela oportunidade aí que a TV Câmara está proporcionando aos vereadores que estão chegando para o seu primeiro mandato e aos vereadores mais antigos também. A nossa expectativa, como um metalúrgico que eu sou, como eu sou secretário, estou como secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos Região, estou como secretário de Meio Ambiente da Força Sindical do Estado de São Paulo, já presidi por 2 mandatos a Comissão Municipal de Empregos de Guarulhos. Então a minha expectativa é trazer a experiência que nós temos dentro do movimento sindical para dentro da Câmara. É claro que nós sabemos os embates, os entraves que existem, mas o Heleno Metalúrgico e pelo PDT, nós não queremos misturar as nossas siglas partidárias. Queremos que nessas expectativas futuras, as siglas